Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um trabalho nessa casa, em tantas outras casas, mas hoje é um dia especial que nós vamos estar recebendo um amigo nosso do interior de São Paulo, da região de Rio Claro, Guararapes, pertinho de Araçatuba. Alguém conhece? É isso aí. E aí nós, para dar início, vamos falar um minutinho da casa. A casa abre segunda-feira, de domingo. Durante a semana vocês podem estar acessando a internet, mas a casa abre para a visita das pessoas aqui na segunda-feira, nas terças-feiras, quartas, a partir das 14 horas, e no sábado a partir das 15 horas, e no domingo às 10 horas. Né? E de segunda, terça e quinta-feira também às 8 horas da noite. Né? Nós temos um trabalho que atende famílias aqui da região de Santana, famílias carentes que são cadastradas, e também contamos com o auxílio e a ajuda das pessoas que queiram elas estarem participando da casa como voluntárias ou ajudando com mantimento, também ajuda muito. Mais alguma coisa? Então é isso. Como hoje nós vamos estar recebendo esse nosso irmão com muito amor, né, sobre o tema samaritano, então nós já vamos iniciar nossas preces, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, mas acima de tudo, que o plano maior possa abençoar o nosso irmão, abençoar os nossos corações, e assim, nesta grande soma de energias, de corações pulsando, pedimos a luz de Maria, mas não só a luz de Maria, que os seus emissários de luz neste domingo tão bonito, tão ensolarado, possa abençoar a todos que estão nos assistindo na internet, pessoas que estão em hospitais, estão assistindo no celular a nossa palestra, os nossos trabalhos, que todos possam infinitamente ser merecedores e também possa ser fortalecido com as palavras de amor do nosso irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, seja ele material ou espiritual, que a paz do doce Rabi da Galileia esteja em nossos corações e com seu amor fortaleça os nossos pensamentos para o melhor, para a luz sempre. Graças a Deus, com vocês o nosso irmão Luiz. Gente, bom dia. Tudo bem aí? Os nossos irmãos da internet também, que eles tenham muita paz, tranquilidade espiritual. Nós vamos abordar um tema que está em Lucas. Um tema simples que fala sobre samaritanos ou samaritano. Alguém já ouviu ou já leu a parábola do samaritano? Levanta a mão. A maioria não viu, e o pessoal da internet também deve ser, a pesquisa deve ser quase a mesma. É um estudo simples, mas ao mesmo tempo profundo, que ela encerra. Então, narra o evangelista Lucas, que certa vez, eu vou fazer aqui o comecinho, aqui. Narra o evangelista Lucas que certa vez Jesus se encontrou com o doutor da lei. E esse doutor da lei fez uma pergunta para o mestre, que tinha curiosidade, mas ao mesmo tempo era malicioso na sua pergunta. E esse doutor da lei, já vamos explicar sobre ele, tinha uma certa consideração pelo mestre, evidentemente, mas muito capcioso.
Mas antes de falarmos na parábola propriamente dita, nós vamos ver algumas considerações históricas a respeito do assunto, que é o samaritano, por exemplo. Então, vamos falar sobre o judaísmo e religião. Judaísmo é religião e, no sentido mais amplo, a cultura de um único povo, no qual, no decorrer da sua história de mais de 4.000 anos, ele foi variadamente conhecido como hebreus, israelita ou judeu. Então, quando nós vemos no jornal, nos jornais, ou mesmo no jornal falado ou escrito, que se fala a respeito de hebreus, israelitas ou judeus, está se referindo ao mesmo povo. Então vejam, judaísmo é religião, e no sentido mais amplo, é a cultura de um único povo, que ao longo do tempo foi chamado, é conhecido como hebreus, como israelita, ou também como judeus. Corretinho? Que andou por o mar da Galileia, enfim, andou com seus discípulos. Isso nós tiramos do livro Judeus e Judaísmo, de 2 ingleses. Esta explicação rápida aqui. Na consideração 2, nós vamos ver o seguinte, que Hebreus refere-se primordialmente a Abraão e Jacó. Olha, judeu se refere particularmente a Abraão, Isaque e Jacó. Jacó foi também chamado de Israel. Por isso que se diz filho de Israel. Ele tirou Israel do nome de Jacó. Jacó era um dos ancestrais lá daquela época de Moisés, um patriarca também do povo judeu. Então Jacó foi também chamado de Israel, e filho de Israel, ou israelita, diz respeito aos seus descendentes, os quais compreendiam 12 tribos. Então, o nome Jacó descende da palavra Israel. Entendeu? Jacó ou Israel, você pode dizer que seria a mesma coisa. E por isso se diz israelita, como nós explicamos aqui. Na consideração 3, nós veremos que samaritanos era o povo judeus pagão mesclado. Povo judeus pagão mesclado é o povo seguinte, que era porque os judeus e samaritanos eram judeus também. Samaritanos e judeus é a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em Mato Grosso do Sul, como antigamente, ou Mato Grosso do Norte. Goiás do Sul, Goiás do Norte, é o mesmo povo. Então, digamos que o norte seria Samaria, e o sul, Jerusalém ou Judá. Aí se faz a divisão, mas era o mesmo povo. Apenas tinha um certo preconceito político-religioso. Preconceito porque eles se casavam com pessoas estrangeiras, em razão da escravidão, na Babilônia, hoje Iraque. Então vejam, os samaritanos eram um povo judeu pagão mesclados, era o protestante daquela época, digamos assim, os samaritanos. Os judeus valorizavam a tal ponto o aspecto religioso, que até mesmo o irmão de raça que se recusava a obedecer os preceitos da religião, ele era excluído da aliança. Porque o povo judeu, muito tradicional, crença em Deus, eles tinham uma certa regra, e tem até hoje. E o povo, então, que saía dessa regra, ele era excluído da aliança. Que aliança era essa? Aliança com Deus, evidentemente. Porque os judeus é o povo que ensina religião para seus filhos, obrigatoriamente. Segue o Velho Testamento e as lições de Moisés. Rígidos nessa parte aí. Por isso que Jesus nasceu na Judéia. Jesus era judeu. Daí então ele ter nascido onde? Lá em Israel, lá na Palestina. Então, essa aliança que nós comentamos aqui, que é justamente a aliança com Deus, o reino e a aliança. O reino então se dividia em 2 províncias, a Samaria e Judá. A Samaria era a capital da província do norte. Lembremos, Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. Eram brasileiros, somos brasileiros, eles judeus, tanto do sul quanto do norte.
Samaria, capital da província do norte, e Judá, província sul, capital, Jerusalém. Jerusalém, a cidade mais conhecida no mundo, ou falada no mundo, em razão dos conflitos que há naquela região de Gaza, etc. 70% da população de Israel, judeu. 30% árabe. Sabiam? 30%. E Jesus, naquela ocasião, pregava: amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, justamente pela convivência entre gregos, romanos, samaritanos, judeus entre si. E hoje também não é diferente. Repetindo: amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, para seres filhos de nosso Pai que está no céu, que faz chuva entre os justos e injustos, não é? E que derrama seu sol sobre os bons e sobre os maus. Porque se só amares aquele que vos amam, que recompensa com isso tereis? Assim também não fazem os publicanos? Se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Desde a época de Jesus, Judá, província do sul, capital Jerusalém. Samaria, capital, província do norte. Aliança nós encontramos no Velho Testamento. Olha só o que quer dizer aliança. Está lá. Deuteronômio 6, 2.45. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Vamos repetir? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Ora, se os samaritanos se mesclavam com outras religiões, eram tidos como pagãos, eles eram excluídos da aliança. Não essa aliança aqui do casamento, mas a aliança com Deus. Por quê? Porque os judeus eram e são rigorosamente monoteísta, crença em um único Deus. E não era um povo politeísta, crença em vários deuses. E aí então, dá briga. Se acredita em vários deuses, aí então, evidentemente, dá briga. O reino e a aliança. A história então, do povo judeu, ela começa com Abraão. Lá atrás, os ancestrais. Abraão. Agora, a história da religião judaica, ela então começa com Moisés. Os 10 mandamentos. No debate que houve em 1971, na antiga Rede Tupi, um repórter, ele queria desmascarar Chico Xavier, dizendo que ele escrevia a moda de alguém. E o que ele escrevia era justamente coisa de sua cabeça, e que não havia uma mediunidade, digamos assim, a intervenção dos espíritos através dele. Era coisa dele. Ele escrevia a moda de fulano de tal, Bertano de tal. Alguém assistiu o debate? Muito bem. Nesse debate aí, naquele fogo, no pinga-fogo da TV Tupi, aí então veio Chico Xavier com aquela humildade e disse assim, para aquele repórter: o senhor, nós todos sabemos, naquela calma de Chico Xavier, que a primeira mensagem que Deus mandou foram os 10 mandamentos, que foi também uma psicografia. Matou. O mundo recebeu os 10 mandamentos, que foi também uma psicografia. Moisés. Está lá. E a plateia o aplaudiu de pé. De pé não. Sentado, mas fervorosamente. Quem assistiu o debate, pode pegar o debate, é uma lição para todos nós, o que ele, Chico Xavier, deu, e a partir daí,
abriu-se um leque para a doutrina espírita. Os judeus e o judaísmo também desse livro que eu acabei de citar. Bom, já que nós conhecemos essa parte histórica do judaísmo, judeus, etc., dos ancestrais, nós vamos adentrar já na parábola do bom samaritano. Veja bem, narra o evangelista Lucas que Jesus, certa vez, procurado por um doutor da lei. Bom, procurado por um doutor da lei, Sérgio. O doutor da lei, quem é o doutor da lei? O doutor da lei é um camarada, é um rabino, digamos assim, se for ver no dia de hoje, que entendia e que entende muito do Velho Testamento e das leis de Moisés. O doutor da lei é como se fosse um desembargador, como diz Haroldo Dias Dutra, um desembargador, um cidadão que interpretava bem as leis antigas. Então, esse doutor da lei era um sábio. Sim, era um sábio. Então, narra o evangelista Lucas de que, certa vez, procurado por esse doutor da lei, que lhe perguntou o seguinte: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna, o que farei para ganhar a felicidade? Porque as pessoas pensam que, em morrendo, em partindo para a vida, para outra vida, ela vai ficar ou ficaria ao lado de Jesus, ao lado de Deus, deslembrando-se que o próprio Cristo disse: eu trabalho e meu Pai também. Ninguém vai ficar ao lado de Jesus. Ninguém vai ficar. Quem seria nós para ficarmos ao lado de Deus ou de Jesus? Temos que trabalhar do outro lado da vida. E aí nós podemos conhecer um pouquinho dessas passagens, além da vida, lendo quem? André Luiz, Nosso Lar, e aquela coleção fantástica. Veremos como é a vida do outro lado da vida. O doutor da lei então perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebendo o objetivo capcioso da indagação, ele limitou, quem? Jesus se limitou a perguntar: o que é que você lê? O que é que está escrito na lei? Ora, se ele era doutor da lei, ele evidentemente ia responder de cor salteado. Então ele disse assim para Jesus: o que é que está escrito na lei? Sim, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Ora, isto aqui é aliança também, quase uma repetição daquela aliança que nós lemos atrás, que vimos atrás. Vamos repetir? Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Que lindo, que maravilhoso, disse Jesus na resposta para o doutor da lei. Veja, fácil aceito da resposta, Jesus disse: muito bem, você respondeu muito bem. Faze isto que você desfrutará a vida eterna. Faze isto. Amarás a Deus sobre todas as coisas que você já ama, e ao próximo como a ti mesmo, se é que você ama o teu próximo. E aí então você estará ganhando a vida eterna. Mas aquele inquiridor, doutor da lei, ele não ficou satisfeito com a resposta, e aí ele aventurou outra pergunta: pois então, quem é o meu próximo? Ele perguntou para Jesus. E aí vem, para elucidar a questão, Jesus então falou a respeito do homem. Descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores e ladrão, os quais, após despojá-lo de tudo, espancaram-no, deixando-o moribundo à margem da estrada. Tinha um homem que caminhava pelo deserto, de Jerusalém para Jericó. Descia, Jerusalém para Jericó, 25 quilômetros de deserto.
E aí o homem estava moribundo à beira da estrada, digamos assim, do deserto. E aí o cidadão foi, tirou tudo que ele tinha, espancou-o e deixou ali, digamos, na estrada, vai? Moribundo. E aí aconteceu o seguinte, já que sabemos também a distância de Jerusalém a Jericó, 25 quilômetros, coincidentemente passava pelo mesmo caminho um sacerdote, que talvez fosse o rabino da atualidade, o sacerdote. Vendo, ele passou distante. Ele viu o camarada lá, ferido, sem a sua animal, ele passou distante. Passou também um levita, que era da descendência de Levi, como se fosse um diácono da igreja. Um diácono, ou seja, o ajudante do sacerdote do templo daquela ocasião. Também viu o moribundo, passou distante dele, foi-se embora. Mas, dentro em pouco, surge quem? O samaritano. Vendo aquele cidadão naquela situação, ele se moveu de compaixão. Foi lá, cuidou da ferida dele, fez tudo que podia por ele, colocou ele em seu burrinho, ou em seu camelo, ou seja lá o que ele colocou naquela ocasião. Podemos fazer a nossa imaginação que fosse um animal, evidentemente, e levou-o a uma hospedaria. E foi lá. Levou para a hospedaria e falou para o dono: olha, eu tenho que partir amanhã. Deixo aqui tanto de dinheiro. Se você gastar alguma coisa além daquilo que eu estou te passando agora, na volta eu te recompensarei. Vá e cuide dele. E foi, então, deixou a importância e foi para os seus afazeres. Após ensinar essa parábola, indagou Jesus então para ele: qual desses três te parece que foi o mais próximo daquele camarada que foi deixado pelos salteadores? Eu pergunto também aqui para a plateia: quem foi o mais próximo daquele que passou ali e cuidou do cidadão? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Quem foi? Você não pode falar, você já sabe tudo. O que vocês acham? Ou quase tudo? Foi o sacerdote que cuidou dele? Foi o levita? Ou foi o samaritano? 1, 2, 3. Claro que foi o samaritano, evidentemente. Bom, mas vejam bem. Jesus perguntou para o doutor da lei: qual dos três foi o que ajudou o cidadão lá despojado? Sabe o que respondeu o sacerdote lá? Ele respondeu o seguinte: foi o que usou da misericórdia para com ele. O preconceito era tanto entre samaritanos e judeus, mais samaritanos para com judeus do que recíproca. O judeu, que era o doutor da lei, ele não teve coragem de falar que foi o samaritano. Ele falou assim: foi aquele que usou da misericórdia para com ele, mas não falou que era o samaritano. Deu para perceber? Ele não falou que foi o samaritano. Diante então daquele discernimento, Jesus falou assim: vai e faze da mesma maneira. Ou seja, se alguém estiver para que você possa ajudar, não importa que seja samaritano, ou que seja um gentil, um estrangeiro, vá você, ajude-o, levante-o. Você amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com si mesmo, conforme eu lhe falei, você evidentemente vai ganhar o reino dos céus. A vida eterna como você pretende. E aí então, nós podemos ver o sentido moral da parábola 1. Vamos ver o sentido moral dessa parábola aí? Jesus então, extraordinário pedagogo que era, serenamente e sem impacientar-se, conta-lhe a parábola do bom samaritano, através da qual elucida o assunto, fazendo compreender que ser próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, é socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar
de sua crença ou nacionalidade. Não importa a crença, se é budista, hinduísta, se é católico, espírita. E não importa também a sua nacionalidade. Não importa. Seja quem for, ele pede para que nós socorramos. E após arguí-lo, vendo que lhe entender a lição, conclui apontando-lhe o caminho do céu em meia dúzia de palavras. No sentido moral dessa parábola aqui, nós vemos também uma coisa muitíssimo interessante, a caridade do tempo, como diz o irmão José no livro Orai e Vigiai. Quantos ainda não são capazes de ceder seu tempo aos semelhantes? Interrogação. O samaritano, ele interrompeu a viagem, adiou seus negócios, assumiu toda a despesa com aquele homem desconhecido e afirmou ao dono da hospedaria que de regresso passaria por ali a fim de saldar outras eventuais despesas. A caridade do tempo tem sido desconsiderada pelos que pretendem alcançar o reino dos céus. Firme, né? Consciente isso aqui. Muito bem. Mas veja, quem fala isso aqui não sou eu, o que eu vou dizer aqui agora. Quem falou foi Francisco Cândido Xavier. Eu assisti o debate por várias vezes. Eu não tinha visto isso aqui que eu vou ler aqui para os senhores. Eu não tinha visto isso aqui. Eu fui compreender isso dentro de um centro espírita quando eu estava lendo um livro que fala sobre o debate, porque tem por escrito também o livro. Se você quiser adquirir, você vai adquirir. E aí, mas, meu Deus, eu assisti esse debate mais de 10 vezes. Como é que eu não fui perceber o que Chico Xavier teria dito? A vítima era um homem, diz Chico Xavier. Mas a vítima era um homem que, na parábola, não se sabia quem era. Se ele era abastado ou menos abastado. Se ele era amadurecido ou se ele era jovem. Se ele era um elemento da sexualidade dita normal ou uma criatura filiada aos conflitos sexuais muito grandes. Vou de novo. Tem mais coisa ainda. Mas a vítima era um homem que, na parábola, não se sabia quem era, se ele era abastado ou menos abastado. Se ele era um amadurecido, se era jovem, se ele era um elemento da sexualidade dita normal, ou uma criatura filiada aos conflitos sexuais muito grandes, nós não sabemos a que raça pertencia aquele homem de Chico. De onde que ele é, de onde que ele vinha, a que família pertencia, o que ele buscava. A vítima era apenas quem, gente? Um homem. A vítima era apenas um homem. Mas tem lá o samaritano que socorreu direitinho. Tem as pessoas que socorrem um ao outro. Mas o Chico Xavier conclui aqui também. Mas a vítima da parábola poderia ser quem, gente? Um de nós. Eu, você, homem ou mulher. E nós gostaríamos que nós fôssemos socorridos, não é? Então, veja bem, nós não podemos buscar a Deus somente no Vaticano. Nós não podemos buscar a Deus somente nas igrejas de todo mundo. Nós não podemos buscar a Deus nas lições de Alá. Porque em toda parte do mundo nós encontraremos a lição de Deus e de Jesus também. Vejam, a doutrina espírita, o espiritismo não tem a patente. Não tem a patente. Nós não temos a patente, porque a mediunidade, nós não temos a patente dela. A mediunidade é de todos os tempos. O Evangelho é para o mundo. Não é para o católico, para o evangélico, para o espírita e outras religiões. É para o mundo, é para a sociedade, tal como a mediunidade. Nós não temos patente da mediunidade. Não podemos falar assim, olha, a mediunidade nós só encontraremos onde? Na doutrina espírita. Engano. Antes da doutrina espírita já se falava em mediunidade. A psicografia de Moisés, lá na tábua, digamos assim, ou na pedra, é a mediunidade.
psicografada. Não é? Muito bem. Um homem como nós podemos guardar os mandamentos de Deus. E podemos também alcançar a vida eterna, quer seja aqui ou acolá, através das nossas caminhadas. E que assim também nós possamos ganhar o reino dos céus, se essa é a nossa pretensão. Que a paz seja convosco. Obrigado pela atenção, povo, pessoal bastante atencioso aqui nesta manhã de Deus. E um clima bem ameno. Muito obrigado aos senhores. Nosso irmão vai permanecer aqui conosco, né? E se tivermos alguma pergunta aqui na plateia, pode fazer, que agora nós vamos estar partindo para as perguntas, né? Pode ficar aqui, eles perguntam, o senhor responde. Sim. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver lá na internet se tem alguns. Se eu souber responder, eu respondo. Se não souber, eu passo pro Wagner. Ou pro Sérgio. É Sérgio, né? O Serginho. Se não souber, eu passo pro Sérgio. Que provavelmente talvez venha alguma pergunta pela internet aí. Tem pergunta pela internet aí. Tem. Qualquer pergunta, se quiser fazer, pode fazer. Nós estamos aqui em grupo. E podemos interagir. As mulheres são mais intuitivas, ao que parece, não é? Então, pois não. Será que vai me assaltar? Será que é doido? Será que não é? Então, assim, a gente sempre mantendo em mente essa de ajudar ao próximo. De aproximar ao próximo, você falou, não é? Exatamente. Mesmo que essa ajuda seja um bom dia, até um olhar, que você passa na rua e vê alguém sofrido, se você fala um bom dia, as coisas mudam. Ou, enfim, alguém necessitado, às vezes você até sente vontade, mas hoje em dia você tem um medo tão grande de tanta coisa que pode acontecer, que você fala que, meu Deus, que paradoxo. Pode se tornar até malicioso às vezes. Exatamente. Não é? E às vezes você está falando bom dia para uma moça, para a mulher, a pessoa achar que você está com má intenção. Exatamente. Mas veja, a espiritualidade fala o seguinte, no livro, daquele camarada lá de Ituiutaba, que escreve agora, André Luiz escreve por ele. Então ele diz o seguinte, que não importa. Os senhores notam que hoje nas lojas de comércio se trata melhor o público. Você fala, pois não, precisa de ajuda? Você pode te ajudar? Então, o amor ao próximo, ele começa pela gentileza. Eu aprendi quando eu fui espírita que devemos ser gentil. Não importa o que o outro pense. Importa o que você faça. Bom dia, olá, como vai? Boa noite, boa tarde. Então, o amor ao próximo começa com bom dia, não importa. Você vai. Ontem, por exemplo, tive uma experiência numa loja almoçar. Então a moça não sorri. Caixa, ela não sorri. Ela mal olha para você. Aí eu falei assim para ela, brincando com ela, olha, essa moça sorri. Ela então sorriu. Entendeu? Aí você vai então, o quê? Entrando no âmago da questão. Sorria. Bom dia, hein? Sorria, você está sendo filmado, como fala na agência bancária, etc. Nós temos que começar a fazer o amor ao próximo através do bom dia, do boa tarde, boa noite. Gente, nós precisamos orar para o nosso vizinho. O vizinho da frente, o vizinho da esquerda, embora você não o conheça, nunca tenha dialogado. O vizinho da direita, o vizinho dos fundos. Embora você não o conheça, ore por ele. Veja bem, ore por ele. Cumprimente-o, fale bom dia. É difícil nós fazermos isso. E aí começa, e vai assim. Perdão.
Nós temos uma pergunta da nossa irmã Fernanda Gomes, aqui da cidade de São Paulo. Ela fala na seguinte questão: penso primeiro em mim, porque se não pensarmos em nós, quem vai pensar? Estou errada em agir assim? Francisco de Assis diz o seguinte, que é dano que se recebe. Se nós pensarmos somente em nós, estaremos sendo egoístas. Jesus ensinou o amor ao próximo, amando até os nossos inimigos. A nossa irmã aqui da internet. Irmã, né? Fernanda. Fernanda, Jesus disse, amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orai por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Nós deveríamos e devemos orar para os nossos funcionários. O funcionário orar para o seu patrão. Orar, como eu disse, para os nossos vizinhos, para os nossos desafetos. Porque se nós começarmos a fazer assim, nós estaremos começando o quê? Soltar um pouco o nosso coração. E não ser tanto egoísta. Pensar somente em mim e não no próximo é egóico. Não pode. Cumprimente. O hospital, por exemplo, os enfermeiros devem tratar o paciente com delicadeza, com amor, porque já está doente, já está padecendo. Trate com carinho, por exemplo. O médico, quem lida com o povo, em geral, precisa ter essa gentileza, o culto da gentileza, como fala a espiritualidade. Senão, como faz? A pessoa taciturna, séria, não cumprimenta ninguém, xinga. Uma discussão apenas, um tiroteio na rua, não é? Enfim, ore, cumprimente e faça a sua parte. Que Deus faz a parte dele e nós a nossa. Tem mais uma pergunta? Mais alguma pergunta? Posso soltar. É só uma questão de ajudar o próximo. Já teve questões aqui com relação a esse tema, e eu acho que é legal até deixar claro quem é o próximo da pessoa, porque os próximos são todos que estão à nossa volta. Sim, concordo. Só que tem pessoas que fogem da responsabilidade da proximidade da família e vai ajudar quem está longe. Eu vou nos hospitais, eu vou nas escolas, eu vou ajudar o menino que está na rua. Esqueço às vezes quem está bem próximo de mim. Então, era bom também até deixar clara essa questão da proximidade, porque às vezes a família que está do lado ali não está tão. São os mais próximos, mas às vezes são os que a gente dá menos atenção. Eu assisti uma palestra aqui dessa casa pela internet, que fala sobre os inimigos, essa parte aí. E os internautas e o pessoal da plateia não se conformavam com isso. Como é que nós devemos amar os nossos inimigos? Né? Então, o irmão José, através do Bacelli, ele fala que nós devemos orar, porque se a pessoa não se aproxima de você, você ore para as pessoas que cruzam seus passos no dia a dia. Porque você está no trabalho e o camarada não vai com a sua afeição. E você então deve fazer o possível, não se abrir tanto, mas chegar e devagarinho você fala, olá, como é que vai? Bom dia, tudo bem? Começar por aí. Agora, as pessoas não entendem. As pessoas falam assim, eu? Eu falei pro camarada assim, um camarada do Mato Grosso, a cidade de Campo Grande, conversando com ele, eu falei assim, escuta, se o camarada apontasse um revólver para você, na sua cabeça, e ele não te matasse, o que você faria com ele? Se eu pudesse tomar o revólver dele, eu mataria ele. Ao contrário, se o cidadão tirou o dinheiro dele e foi embora, agradeça a Deus. E se for possível, ore por ele também. Divaldo Pereira Franco, certa-feira, estava na rua. E aí chegou uma pessoa e o abordou. Ele falou na palestra isso aí. O abordou, me deu o que você tem. Claro que nós não temos João de anjo todo dia, toda hora, perto de nós. Num momento grave, alguém nos intui.
ela falou assim para ele: dê o que você tem, senão ele vai tirar a sua vida. Ele então bondosamente entregou aquilo que ele tinha, a carteira dele, etc. Isso ele fala. Certa feita, ele estava num edifício e a entidade então o acusava da seguinte forma: o cidadão da casa estava incorporado com o espírito obsessor e queria derrubá-lo lá de cima do prédio. Olha só a situação dele. E ele de volta Pereira Franco. Mas não vai longe. Jesus também foi tentado pelas trevas. Nenhum de nós escapa. Entretanto, ele diz: orai e vigiai, para não cair em tentação. Por isso que se deve, por exemplo, o funcionário orar para o patrão. O patrão orar para o seu funcionário. Receber dele não por imposição. Deixa ele tomar a deliberação dele, não importa. Ajude sem esperar recompensa. É isso que a espiritualidade fala. Ajude-o, não espera recompensa. Você vai encontrar no livro Orar e Vigiar uma lição que chama-se assim, página 42, me parece. Sempre que orares. Procure esse livro, gente. É de cabeceira. Você da internet, por favor, sempre que orares, você vai encontrar alguns requisitos ali. 142 ou 42. Mas tem um índice. Você vai encontrar resposta para tudo isso que nós estamos falando aqui nesta manhã. Claro que talvez uma palestra futura deveria ser: amai os vossos inimigos, não é? E tem outro requisito, é outra história também aqui. Mas Jesus falou assim, ó: não vades aos gentios. Quem era gentio? Estrangeiro. E nem na cidade dos samaritanos, porque sabia que ia dar briga. Mas, para onde fordes, dizei que o reino do céu está próximo. Ele mesmo recomendou: você vai procurar estrangeiro, é briga. Ele não vai querer saber de Deus. Ele não vai querer saber das minhas palavras. E nem também no samaritano, que você será repelido. Mas por onde fordes, dizei que o reino do céu está próximo. Mais alguma? Deu para entender mais ou menos o significado das palavras, né? Pagão, gentil, entendeu? Procure ler, que a doutrina espírita é riquíssima em informações para nós, todo dia. Sobretudo, veja o livro Orar e Vigiar, e na última parte a recomendação de outros livros também que você deveria comprar. Custa baratinho, e você vai ter alguns conhecimentos extraordinários, lendo no dia a dia. Livro, repito, Orai e Vigiai, Bacelli e Irmão José. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a presença do nosso querido irmão Luiz Augusto Macedo. Eu queria mandar um abração, eu não sou Maguila não, viu, mas um abração, tá? Um abração para o pessoal de Guararapes, onde eu resido. Pessoal de Araçatuba e região. Um beijo a todos, um abração, um bom domingo. Até. O senhor merece. Pelo menos uma aguinha para... Então é com muito carinho, né, que nós recebemos esse irmão. Futuramente ele vai estar retornando aqui. Possivelmente, como ele já até falou, né, com o tema Amai os vossos inimigos, para dar continuidade à introdução que é o samaritano, né? Digamos assim, dos convites e das frequências dele aqui em São Paulo. Espero retornar a vê-lo aqui. E, enfim, vamos partir para as vibrações, que nós estamos no horário. Então vamos fechar os nossos olhos num tom de amor, de muita paz, né? E também agradecendo toda essa espiritualidade que teve aqui presente, lá de Guararapes, aos antepassados do nosso irmão Macedo, da sua família, da sua esposa, mas não só eles,
vibrar também por aqueles que estão padecendo de dores físicas, que estão estagiando nos hospitais, vibrar para aquelas mães que saíram nessa madrugada do metrô Barra Funda e foram para as penitenciárias do Estado, ver seus filhos, suas filhas. Por aqueles que estão, neste momento, em seus lares, que estão desempregados, para aqueles pais que estão clamando, pedindo a Deus a ajuda necessária para vencer mais um dia com Jesus, por aqueles andarilhos de São Paulo que estão vagando. Quando nós encontrarmos esses irmãos, vamos dispensar um minuto de oração, de pacificação, às vezes um copo d'água, às vezes um lanche fraterno, e somando, vamos até os nossos lares, mentalizar aquele irmão samaritano que precisa de nós, e por falta de tempo, de atenção, acabamos por perder oportunidades de ajudá-los, de informá-los, ou mesmo da melhor maneira possível, do fundo do seu coração, exercer a paciência, a tolerância para com este irmão. E assim, neste tom tão amoroso, vamos já partindo para uma oração e já concluindo as vibrações, porque Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força para aqueles que passam pela provação, dai a luz para aqueles que procuram a verdade, pondo nos corações dos homens e das mulheres a compaixão e a caridade. Pai, dai aos viajores a estrela guia, aos aflitos a consolação, aos doentes o repouso. Pai, dai aos culpados o arrependimento, às crianças o guia e aos órfãos o Pai. Porque Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nestas fontes bondosas, fecundas, infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores irão se acalmar, porque um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecermos a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força para ajudarmos ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos, Pai, a simplicidade, assim como a humildade, que fará das nossas almas, dos nossos espíritos eternos, o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, tenhamos uma boa semana, uma semana pacificada, uma semana bem com a influência dos nossos irmãos samaritanos. Que assim seja, graças a Deus.